Olá, meu nome é Luciano Machado e faço parte da Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos. E estou aqui hoje para apresentar a, uma conversa, né, na realidade, sobre a Laudato Si eh, e sua proposta de educação cidadã diante dos problemas socioambientais. Então, eu vou fazer a apresentação, né, que vai poder me ajudar aqui, e a gente segue esse nosso diálogo, né? Bom, para começo de conversa, é bom, é muito importante a gente resgatar ah, o sentido de ecossidadania, né? Esse é um conceito importante, é que a gente sempre possa pensar como que a cidadania abarca a nossa dimensão do cuidado com o meio ambiente, com a casa comum, que é o termo que o Papa Francisco utiliza muito. Na realidade, se nós formos parar para pensar, eh, nem deveria existir esse conceito de ecossidadania, porque ela está já dentro da cidadania, né? Toda pessoa cidadã, ela já tem que ter também o seu compromisso com o meio ambiente, faz parte da cidadania, né? Já compreende a responsabilidade com o ambiente, né? Então, não precisaria desse prefixo eco, mas aqui é só uma, vamos dizer, uma pequena introdução para a gente começar a pensar, né? Será que a questão do cuidado com o ambiente já faz parte dos nossos atos cidadãos cotidianos, né? E como que a Laudato Si pode nos ajudar nesse sentido, já que, como cristãos, essa responsabilidade aumenta, não é verdade? Para isso, vamos assistir um vídeo que vai nos ajudar a pensar sobre essa questão.
bem interessante, né, esse vídeo, porque faz refletirmos sobre essa questão de como que o homem ele se apropria, né, de todos os bens e recursos naturais e de forma inconsequente, né? A produção de resíduos, de lixo, que tudo isso gera. Porém, é importante também entender uma questão. O homem, o próprio homem, né, o ser humano, o gênero humano, também sofre os efeitos da degradação ambiental, algo que o vídeo não traz, né? E é interessante a gente também refletir sobre isso. E aqui eu trago a foto, né, da, da barragem de Mariana, né, quando nós tivemos aquele acidente, né, e se é que a gente pode chamar de acidente, né, onde tudo ali foi devastado, né, pelos rejeitos ali da indústria de mineração. Então, é muito importante a gente sempre estar refletindo sobre isso, pensando sobre isso, como que o homem se apropria de forma inconsequente e os efeitos que ele mesmo também sofre, não só ele, né, toda a criação divina, mas ele, enquanto promotor dessa devastação, ele também sofre, principalmente os mais pobres, que é uma mensagem que o Papa Francisco traz muito forte na Laudato Si, né? Como a gente pode observar aqui também nessa foto, né? Vilarejos, vilas de pescadores próximos aos rios, né, são os primeiros mais afetados. Bom, ainda um pouco sobre esse conceito de ecossidadania ou cidadania planetária, voltando aqui um pouquinho, ela é um conceito utilizado para expressar a inserção da ética ecológica e seus desdobramentos no cotidiano, em um contexto que possibilita a tomada de consciência individual e coletiva das responsabilidades, tanto locais e comunitárias quanto globais, tendo como eixo central o respeito à vida e a defesa do direito a esta, em um mundo sem fronteiras geopolíticas, né? Então, tudo que nós realizamos no nível local tem impacto global, e aquilo que é feito, que reverbera no impacto global, né, mesmo em outros cantos do mundo, também chega a nós, né? Não existe mais fronteiras geopolíticas. Neste conceito, amplia-se ao sentimento de pertencimento à humanidade, a um planeta único. Então, aqui nós temos a palavra do professor Loureiro, que também remete a esse entendimento que o Papa Francisco traz na Laudato Si sobre casa comum. Todos nós pertencemos a uma única comunidade humana, né? Temos uma única casa. E o que diz também a nossa legislação brasileira a respeito da cidadania, né? E resgatando aqui o famoso parágrafo 225, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, cabe tanto ao poder público quanto à coletividade, ou seja, também nós, né, não só o poder público, temos o dever de defender, né, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nós e futuras gerações. Então, é muito importante a gente também ter como base a questão legal, né, do que diz respeito aos nossos direitos. Porém, aqui cabe uma reflexão. Será que realmente nós todos estamos livres para exercer essa cidadania? Livres no sentido do entendimento a respeito realmente das consequências em relação ao meio ambiente, das nossas atitudes, das nossas atividades?
Lá no começo eu passei aquele vídeo, né, sobre a ação humana no meio ambiente, mas será que nós temos, nós que eu digo, todos nós, será que as pessoas, a sociedade no geral, ela entende esses, as consequências dos seus impactos ambientais? E será que elas estão realmente livres para dizer sim ou não em relação às suas atitudes? Né? Será que as pessoas elas têm consciência também que nós estamos dentro de um sistema no qual muitas vezes nos é imposto algumas atitudes, né? E será que a gente consegue vislumbrar esse sistema de imposição diante das, dos malfeitos em relação ao meio ambiente? Para refletir um pouquinho sobre isso, eu vou trazer aqui um fragmento de um vídeo chamado La Belle Verte, um filme francês, que faz pensar um pouquinho sobre essa questão de será que realmente a gente entende os mecanismos desse sistema que pode nos levar, às vezes até sem querer, fazer malfeitos ao meio ambiente? Vamos lá. Pour s'en mettre sur les lèvres, comme ça. Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Oui, quoi? Excusez-moi, mais est-ce que je peux voir ce qu'il y a dans votre sac, là? Dans mon sac? Ah oui, bien sûr. C'est parce que je demande vraiment ce qu'il y a dans... Ah, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour ouvrir les maisons, ça. Et ça, c'est quoi, ça? C'est du rouge à lèvres, ça. Hein? C'est pour quoi faire? C'est pour s'en mettre sur les lèvres, comme ça. Oui? Sur les lèvres? C'est un médicament? Non, c'est pas un médicament, c'est pour faire joli. Ah, tiens. Pour être sexy. Sexy? Mais pour plaire, quoi. Ah, à qui? Tout le monde. Ah, ça doit être difficile, ça. Pour qu'on vous aime. Ah, d'accord. C'est un genre de médicament pour que tout le monde vous aime, c'est ça? Oui, enfin, non, c'est pas tout à fait ça. C'est... Et si vous en mettez pas, personne vous aimera, c'est ça? Si, mais... C'est difficile à expliquer, c'est... Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous ai fait de la peine? Oh non, c'est rien. C'est... Et ça? C'est des photos. Ça, c'est Max, mes parents et mes enfants. Ah, c'est les gens que vous aimez, c'est ça? Mais alors pourquoi ils n'ont pas de rouge à lèvres? Eu acho muito peculiar, né, e muito importante essa reflexão a respeito dessa cena desse filme, né? Porque só explicando um pouquinho o contexto, né, uma pessoa de uma outra sociedade que não conhece como que é o nosso cotidiano ocidental, capitalista. E ela pede para ver a bolsa, ver um batom, o que que é o batom, o que que significa, por que que a pessoa usa um batom, né? E, e a pessoa que usa o batom, né, a mulher que usa o batom e que vai respondendo essas perguntas, por que que ela tem que usar o batom, ela começa a cair em si, né, no sentido de por que que eu tenho que usar, né, as mulheres, por que que elas têm que usar o batom? Será que isso não é uma imposição, né, de uma sociedade que quer que ela seja daquela forma, né, quer que ela use determinados produtos, quer que para não estar fora de moda, para poder agradar a todos, né? E agora trazendo isso para tudo aquilo que a gente consome, será que esse consumo ele também de uma certa forma é imposto
que a gente se sinta dentro do sistema, né? E esse sistema que nos impulsiona ao consumo exacerbado, ele não traz consequências muito negativas para o meio ambiente, né? E aqui a gente tem algumas palavras também do professor Loureiro, que diz o seguinte: o processo de desdobramento do capitalismo mundial, cuja base assenta na produção de mercadorias para sua reprodução e não para a satisfação das necessidades individuais e materiais socialmente definidas, e na fragmentação da vida coletiva, levou ao ápice em nossa história de degradação da qualidade de vida e do ambiente. Então, nós temos um sistema econômico baseado na satisfação não das necessidades individuais, mas na fabricação de novas necessidades, né? E essa fabricação de novas necessidades está levando ao colapso, né, da ação ambiental, ao colapso dos ecossistemas, né, do ambiente. É muito importante sempre estar atento a isso, porque essa é uma chave de entendimento fundamental para aquilo que o Papa Francisco coloca na Laudato Si, né, o papel da tecnocracia na degradação do ambiente. Bom, mas eu estou falando tanto de Laudato Si, eu sei que esse curso aqui fala muito de Laudato Si, vocês já devem ter visto outros vídeos, mas caso este seja o primeiro, vamos apresentar um pouquinho, uma síntese, por meio aqui de um vídeo, né, onde o Papa Francisco traz algumas questões presentes nesta encíclica. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial: que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común. E aqui um parágrafo da Laudato Si, número 9, que diz o seguinte: nós, cristãos, somos chamados a aceitar o mundo como sacramento de comunhão, como forma de partilhar com Deus e com o próximo numa escala global. É nossa humilde convicção que o divino e o humano se encontram no menor detalhe da túnica inconsútil da criação de Deus, mesmo no último grão de poeira do nosso planeta. Então, nesse parágrafo, né, o Papa Francisco traz a sacralidade do nosso planeta, né? Aceitar o mundo como um sacramento de comunhão, né? Então, nós, seres humanos, temos a nossa dimensão espiritual e temos a nossa dimensão física, que não se separam, né, que são uma única criação divina. E nós também temos essa comunhão com toda a criação, por meio dos nossos
corpos, das nossas necessidades, nós temos uma comunhão com o todo, e tudo, né, tem uma parcela de participação do divino. Então, isso é muito importante para que a gente entenda, né, a nossa responsabilidade com esse dom que é o mundo. O mundo é um grande dom que Deus nos deu, como o Papa Francisco afirmou no vídeo que nós vimos agora há pouco. E essa mensagem toda está presente né, em toda a encíclica Laudato Si, e agora eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre como que a gente, então, pode exercer a nossa cidadania, a nossa ecossidadania, diante deste cuidado, né? Então, mas e aí? Como que nós podemos exercer esse cuidado com a casa comum no nosso cotidiano, mas também no exercício político das nossas atividades, não político partidário, mas político no sentido de participação também no Estado, né, de participação nas esferas governamentais. Bom, e para isso, só voltando aqui, nós temos alguns temas que estão presentes na encíclica, aonde eu vou trazer alguns parágrafos que falam sobre esses temas, vou trazer uma parte de legislação e depois o que nós podemos fazer em relação a essas questões, tanto no nível individual como também no nível político, né? E é importante aqui enfatizar, né, que todas estas questões, elas estão interrelacionadas. Então, existe uma relação de interdependência, né? Por isso essas setas que unem cada uma desses temas, né? Não são temas isolados, mas são temas que estão unidos, né? Que se interrelacionam, existe uma relação de interdependência, né? É uma teia da vida. Se a gente tira a fauna, eu não tenho mais florestas. Se eu tiro a água, eu não tenho mais a questão da agricultura, né? Se nós retiramos a agricultura, a gente não tem alimento, né? Mas como fazer uma agricultura sustentável, né? Bom, vamos então para cada um desses temas. A água, né, que é um recurso, um bem imprescindível para a vida, né? Nada existe sem água, não existe vida sem água. E o Papa Francisco traz essa questão, né, nos parágrafos 27 a 31, onde ele comenta a questão do esgotamento da água, né? Então é sempre bom lembrar que existe uma pequena porção de água doce que, né, diante de toda a quantidade de água que existe no planeta, que pode ser potável. E se nós a contaminarmos, se nós mal utilizarmos, ela se torna cada vez mais escassa, já é escassa em algumas partes do mundo, e vai se tornar um bem ainda mais escasso, né? O Papa Francisco traz a questão dessa qualidade dessa água e o problema da privatização da água, né? A água é um direito fundamental à vida, então ela não deveria ser privatizada, olhada apenas como um recurso no qual se tem que se pagar por ela. O direito humano de todos ter acesso a esse bem, né? Então, tomar cuidado com a mercantilização da água. No Brasil, nós temos uma legislação que rege a questão dos recursos hídricos, né, política nacional, que diz que a gestão desses recursos deve ser descentralizada, contar com a participação do poder público, dos usuários das comunidades. Em relação a saneamento básico, é muito importante a gente também pensar na nossa realidade local, e nós temos uma cartilha que foi confeccionada pela Comissão Socioambiental e que está no site
da diocese, que traz dados sobre saneamento básico nos municípios da diocese. Fala sobre a abrangência desse atendimento, consumo e perda de água na distribuição por município. Então, é bem interessante também acessar esses dados. Em relação a nós, né, o que nós podemos fazer? A economia doméstica, né, e a cobrança ao poder público. Aqui, não sei se está dando para visualizar bem, mas tem uma arte, né, que está dizendo aí, falando sobre nós, para nós em relação à água presente também nos diversos produtos que a gente utiliza, né? Então, quando você consome 1 quilo de arroz, são 2.500 litros para se fazer 1 quilo de arroz. Manteiga, leite, queijo, e carne de boi, carne de frango, enfim. Então, sempre que nós chamamos de pegada hídrica. Então, é bom também saber que a água, o consumo de água não é só aquele consumo da água que a gente bebe ou toma banho, né, nesse estado que a gente conhece, mas ela também está presente nas diversas produtos de consumo diário nosso. Bom, outro tema, as florestas. Nós temos aqui 2 parágrafos da Laudato Si, bem interessantes, né, sobre a perda de florestas tropicais. Ela piora a situação em relação às mudanças no clima, e também pela perda das florestas a gente tem perda de espécies, né? Como diz aqui o Papa Francisco, recursos extremamente importantes, não só para a alimentação, mas também para a cura de doenças e vários serviços. Né? Perda de floresta significa perda de cura de várias doenças que a gente tem, que a gente poderia encontrar essa cura nas plantas que estão nas florestas, né? Esse conhecimento também que os próprios indígenas têm, quando a gente, de uma certa forma, propicia, né, que o extermínio de comunidades indígenas, a gente também está perdendo conhecimento muito que foi acumulado durante séculos, né? Então, isso é muito importante. O Papa Francisco ressalta na Laudato Si. Na legislação, nós temos aqui a Lei de Proteção de Vegetação Nativa. É bem interessante um filme que traz essa questão, que chama A Lei da Água, o Novo Código Florestal, que fala sobre as questões de reserva legal, área de preservação permanente, né, as mudanças que foram feitas no Código Florestal e o que isso significa para nós, né, enquanto proteção dessas florestas. E, gente, é muito importante a gente sempre estar atento à perda de florestas nativas, né, aqui no nosso ecossistema, né, no nosso bioma, Mata Atlântica, mas especialmente também na Amazônia, no Pantanal, que a gente tem acompanhado o quanto o desflorestamento, né, tem avançado muito, especialmente nesses últimos anos. No ambiente urbano e rural das nossas cidades, né, cuidado com a preservação das APPs, lembrando que a recuperação de APPs no meio urbano também melhora o microclima local. Existem hoje incentivos de mecanismos de preservação, como pagamento por serviços ambientais nas áreas rurais, né, que é um estímulo para os proprietários rurais. E, para isso, seria muito importante que cada vez mais a gente entenda, né, quais são esses benefícios, né, das florestas também no meio urbano, não só lá no meio rural, mas também no meio urbano, né? Entendimento aí dos serviços que nos prestam em relação à produção de água, melhoria do microclima, como eu já disse, enfim, abrigo para a fauna. A questão da atmosfera,
né? O Papa Francisco fala sobre essa questão do combate ao aquecimento global, a relação de consumo e produção que está ligada intimamente, né, ao aquecimento global pelo excesso de gases de efeito estufa na produção desses bens materiais, né? E o Papa Francisco fala sobre isso de forma muito atenta na Laudato Si. A nossa legislação, existe uma política nacional sobre mudanças do clima, né, que prevê a redução dessas emissões, né? Nós tivemos agora recentemente, né, a cúpula dos líderes sobre a questão climática, onde demonstra o esforço, né, dos diversos países para que a gente possa reduzir essas emissões, né, e lembrando aí o papel do Brasil aí, principalmente na questão da queima de florestas, né? Hoje a nossa principal emissão é queima de floresta, né? Então nós precisamos reduzir isso, realmente zerar, né, esse tipo de emissão, as emissões. E nós, né, no nosso dia a dia, lembrar, né, que a poluição veicular também é contribui, né, principalmente nos espaços urbanos. Então, nós temos essa queima, né, de gases que a gente pode, de repente, mudar o nosso modal, né, de transporte, optar por transportes mais limpos, uso de bicicleta, até mesmo andar, né, no uso do carro, optar por um combustível menos poluente, como o álcool em relação à gasolina, e diesel realmente é o mais poluidor de todos, né, então evitar ao máximo, né. Em relação à fauna, né, o Papa Francisco aqui denuncia, né, que anualmente desaparecem milhares de espécies vegetais e animais, né, que inclusive a gente já não pode mais conhecer, porque já foram extintas pela própria ação humana, né, ano a ano isso vem aumentando, e nós não temos o direito de eliminar a vida no planeta, a vida de outras espécies. Em relação à legislação, existe a lei de proteção da fauna, né, e leis também de crimes ambientais, né, então, no que diz respeito a maus tratos, né, então, comercializar, ter animais silvestres, domesticados, né, nativos ou exóticos é crime, né, então, não ter essa tentação, né, de ter um animal não doméstico, né, em casa, né, para o seu bel prazer, né. Então isso é pecado também. E aqui, né, a gente está colocando a questão de, né, não propiciar caça, claro, não promover maus tratos, e buscar políticas públicas para a proteção dos animais, silvestres, exóticos e domésticos, né? Então a questão dos maus tratos a animais domésticos também é algo que a gente tem que refletir. A questão da agricultura, tem um vídeo bem interessante, vamos assistir sobre o que o Papa fala sobre isso. Gracias, campesino. Tu aporte es imprescindible para toda la humanidad. Como persona, hijo de Dios, mereces una vida digna. Pero, ¿cómo se retribuyen tus esfuerzos? La tierra es un don de Dios. No es justo utilizarla para favorecer solo a unos pocos, despojando a la mayoría de sus derechos y beneficios. Me gustaría que lo consideres y unas tu voz a la mía en esta intención. Que los pequeños agricultores reciban una remuneración justa por su precioso trabajo.
Então, o Papa Francisco está trazendo aí para nós, né, essa questão importante da valorização do pequeno agricultor, que de fato é aquele que realmente traz a comida à nossa mesa, né, e problematizando aí a questão da, né, da agricultura de massa, né, e como que isso pode, né, realmente, além de eliminar postos de trabalho, ela não considera, muitas vezes, uma agricultura mais sustentável, né, com grande utilização de agrotóxicos, né. Então, o agronegócio, né, é algo que realmente tem que ser repensado, revisto, né, de forma que a gente pense uma agricultura sustentável e que leve em consideração a questão dos pequenos agricultores, né, como que eles não podem ser banidos e não podem ser desconsiderados, né, do sistema de produção de alimentos. Nós temos, nesse sentido, uma política nacional de agricultura familiar, e também dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, algo que nos últimos anos não tem sido realizada, né? Realmente a gente tem percebido aí um grande benefício a essa agricultura de massa, né, ao agronegócio, mas reforma agrária, que é algo muito importante que aconteça no Brasil, que é uma das grandes questões aí de conflitos no campo, né, ela precisa ser resolvida. Nós temos uma dívida histórica em relação à reforma agrária no nosso país, e isso precisa acontecer cada vez mais e de forma urgente. Existe também uma política nacional de agroecologia e produção orgânica, né, no qual ela precisa ser respeitada e motivada. Então, no nosso dia a dia, a gente pode buscar políticas públicas de apoio à agroecologia, à produção orgânica. Existem as experiências das CSAs, né, comunidades que sustentam a agricultura, que é bem interessante também das pessoas conhecerem essa proposta de como financiar, de como auxiliar essa produção agroecológica dos pequenos agricultores, mesmo nas grandes cidades, né? E consumir sem desperdício, procurando saber a origem dos alimentos, sempre lembrar do uso de agrotóxicos, né, que depois traz tanto mal ao ambiente como a nós mesmos, né? Bom, uma outra temática importante que o Papa Francisco traz é a questão da produção de resíduos, que ficou bem nítido no vídeo que a gente assistiu, né? Muitos resíduos não biodegradáveis, ou seja, esses resíduos vão ficar se degradando muito lentamente no meio ambiente, e isso traz grandes problemas, né, para todo o ecossistema. A gente lembra daqueles vídeos a respeito do consumo de plástico pelos animais marinhos. Hoje a gente tem um debate a respeito do microplástico que está presente na nossa própria alimentação, na água, né? Então, o resíduo é uma questão urgente a ser pensada e tratada, e Papa Francisco traz nessa seguinte frase: a terra, nossa casa, parece transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo. Olha só que triste, né? Temos que fazer valer, então, a legislação nacional de resíduos sólidos, que tem alguns princípios. Olha só que interessante. O primeiro é a não geração. O segundo é a redução. O terceiro é a reutilização. O quarto é a reciclagem. E o quinto
é o tratamento dos resíduos sólidos. Está passando um caminhão de gás aqui na minha rua, não estranhem, mas voltando aqui à questão dos resíduos, então nós temos esses 5 princípios, né? Então, primeiro, antes de tudo, pensar, será que realmente eu preciso desse produto? E ele vai se transformar em resíduo um dia. Então, repensar, realmente eu preciso dele? Se não, deixe de lado, ou seja, não vai estar gerando um resíduo. Segundo é a redução. Então, será que eu preciso de tudo isso? Posso diminuir, usar só um pouco, comprar menos? Depois, a reutilização. Tem muitos materiais no nosso dia a dia que eu não preciso comprar novos, eu posso reutilizar, né? E reutilização mesmo dos resíduos, no sentido de repente, um pote virar um um pote reutilizado, e aqui, né, aquele exemplo do pote de sorvete, né? Quantos de nós reutilizamos o pote de sorvete para tantas coisas, né? Então, aqui é uma reutilização. Ele vai virar resíduo, ele vai ter um tempo maior na nossa mão. Depois, a reciclagem, que é realmente inserir de novo na cadeia produtiva, né? Então, olhando para esse pote, quando ele vai para a reciclagem, esse plástico ele é derretido e se torna um novo objeto, né? E o quinto, que é o tratamento de resíduos sólidos, que seria, então, o aterro sanitário. Então, olha só, de repente, ali do primeiro você já pula lá para o quinto, né? Então, um copo descartável que a gente utiliza tão pouco tempo e ele automaticamente já vai direto para o aterro sanitário, né, é um crime, porque a gente poderia não utilizá-lo, poderia ter utilizado uma caneca, a gente poderia ter utilizado menos, né, deixar só em ocasiões especiais, a gente poderia reutilizá-lo, no sentido, de repente, de ele servir ali de um vasinho para uma pequena planta, como a gente faz no nosso trabalho com hortas, né, a gente reutiliza esses copinhos para colocar mudinhas. A reciclagem, então, ele ir para o reciclável, né, virar um novo copo, um novo plástico, e daí quando você não tem nenhuma dessas opções, né, ele fatalmente iria para um aterro sanitário, mas ali não era realmente o lugar dele, né, e deixar no aterro sanitário só aquilo que a gente não consegue transformar novamente, né. Existe no município o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, né, que coloca metas de diminuição de destinação de resíduos para os aterros e o que se coloca como opção para uma destinação mais adequada desses resíduos. Isso é muito importante que a gente tenha conhecimento, né? Lembrar que a gente não tem apenas esse nosso resíduo doméstico, né? Mas temos também, a gente também gera indiretamente resíduos comerciais, resíduos públicos de saneamento, né? Então, por exemplo, quando é tratado o esgoto, existe também uma produção de resíduo ali na separação, né, do esgoto da água. Isso também é um tipo de resíduo, às vezes contaminante, muito importante ser bem tratado. Os industriais, os de serviços de saúde, da construção civil, enfim, existem vários tipos de resíduos indiretos que nós também utilizamos. Então, quando a gente usa bem um serviço, a gente também está diminuindo, né? Usar bem, que eu falo, usar com parcimônia, a gente também está gerando menos resíduos na cadeia produtiva. Então, para isso, nós temos que evitar o consumismo e separar corretamente os resíduos, né, da coleta comum e seletiva. E, no caso das cidades que têm os PEVs, que são os pontos de entrega voluntária, utilizar bem esses espaços para a destinação daqueles resíduos que a gente gera no nosso dia a dia, mas que não são coletados pelo serviço porta a porta,
como lâmpadas, óleo de cozinha, móveis velhos, enfim, vários tipos de produtos que a gente pode levar nesses pontos e não descartá-los inadequadamente, né, em terrenos baldios, por exemplo. Bom, vários desses temas que nós tratamos estão presentes na nossa cartilha Cuidando da Casa Comum, né, que está presente no nosso site e no nosso blog, no site da Diocese e no blog da Comissão Socioambiental, que traz aí vários temas, né, destes alguns nós tratamos aqui, e alguns outros também, como transporte, como a questão da energia, né, que é bem interessante também conhecer essa cartilha para saber como que a gente pode atuar no nosso dia a dia, que está no nosso blog socioambiental-diocese-sjc.blogspot.com. Aqui uma bibliografia de apoio, né? Eu quero agradecer, né, esta oportunidade de divisão, né, de compartilhamento desse do conhecimento, né, que nós fomos adquirindo com o tempo. No campo ao lado aqui do vídeo, você também tem um local para colocar dúvidas, e no início desse vídeo eu tinha dito que era um diálogo, então, assim, vamos continuar esse diálogo aqui a partir aí de dúvidas que vocês possam ter, de sugestões também de abordagens, enfim, a gente pode continuar, não termina aqui nesse vídeo, certo? E muito obrigado, e continuemos a nossa caminhada, também olhando e vendo o que a gente pode ainda aprender nos outros temas que serão abordados aqui nesse nosso site. Então, um bom curso a todos, e muito obrigado. Paz e bem, São Francisco, rogai por nós.